líder de uma organização satânica. Eu vi a agenda satânica com os meus próprios olhos. Eu estava em suas reuniões discutindo essa agenda com outras organizações satânicas ao redor do mundo. A cada 9 anos, ela é atualizada. A última de que estou a par é a que está sendo posta agora, até 2027. Depois disso, eu não sei qual agenda será, mas vi com os meus próprios olhos as conferências online em que participei com outros líderes satânicos. E o que foi planejado está acontecendo hoje no mundo. Quando eu finalmente saí do satanismo em maio de 2022, eu disse, e eu tenho isso gravado, tá? Eu disse que em 2025 as pessoas serão presas na rua por orar por outras pessoas. Pessoas serão processadas por serem cristãs na Europa. Eu disse isso porque eu conheço a agenda. Não foi uma profecia ou algo que eu vi no futuro. Não, é porque eu estudei a agenda. Eu sabia o que era para acontecer. Então, o que eu estou dizendo hoje é que em 2027 haverá uma religião mundial. A única religião que será aceita ao redor do mundo por lei. E não é o cristianismo. O tibetano me pediu para anunciar que quando ele está falando de Cristo, ele está se referindo como o cabeça da hierarquia. O Cristo trabalha para todos os homens, sem levar em conta sua religião. Ele não pertence ao mundo cristão, mas que o mundo budista ou o maometano ou qualquer outra fé. Não há necessidade que alguém pertença à igreja cristã para se afiliar a Cristo. As exigências de amar o semelhante, viver uma vida disciplinada, reconhecer a divindade em todas as religiões e todos os seres, e governar a vida diária com o amor. Em primeiro lugar, ele vai voltar para um mundo que é essencialmente unificado. Hoje é certeza afirmar que estamos no alvorecer de uma nova era, a Era de Aquário. É importante lembrar que todas as religiões esperam a vinda de um mestre. Os cristãos esperam a vinda de Cristo. Os muçulmanos, ao Imam Mahdi. Ao mesmo tempo, os budistas esperam a vinda de outro Buda, os hinduístas esperam a volta de Krishna. E os judeus, como sempre, esperam a vinda do Messias. Eu estou falando hoje sobre este tal mestre. Simultaneamente, em todo o mundo, ocorrerão milhares de restaurações e curas espontâneas, no qual reforçarão, se for necessário, do fato de que ele mesmo é o Messias. No dia desta declaração, será um evento fora do comum deste ou qualquer outro século. Neste dia, as emissoras de rádio e televisão do mundo se unirão. Veremos este rosto extraordinário nas nossas telas de televisão. Mas ele não falará. Suas palavras penetrarão silenciosamente dentro de nossas mentes em nosso próprio idioma. Ele certamente inaugurará uma grande nova religião mundial. E o centro mais sagrado desta nova religião mundial estará o processo chamado Iniciações Esotéricas, na qual nos tira do estrito reino humano para o reino de Deus. Desde 19 de julho de 1977, Maitreya tem vivido em Londres. Sem anunciar quem é, sem usar seu nome, Maitreya começará a aparecer primeiro nos Estados Unidos, pela televisão, rádio e assim sucessivamente. E depois no Japão, e logo em diferentes partes do mundo. Ele vem ensinar à humanidade. Ele é um mestre, o mestre do mundo. Maitreya dirá: vocês são deuses, cada um é um deus, não menos que isso. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Satanás percebe que está prestes a perder a sua causa. Não pode iludir o mundo inteiro.
Ele faz um último e desesperado esforço para vencer os fiéis pelo engano. Efetua isso personificando a Cristo. Cobre-se com as vestes da realeza que foram acuradamente descritas na visão de João. Tem poder para fazer isso. Aparecerá a seus seguidores iludidos, o mundo cristão que não recebeu o amor da verdade, antes teve prazer na iniquidade, transgressão da lei, como Cristo vindo pela segunda vez. Ele se proclama o Cristo e é aceito como tal, um ser imponente e belo, revestido de majestade, com voz suave, palavras agradáveis e uma glória não superada por coisa alguma que olhos humanos já contemplaram. Então, os seus enganados e iludidos seguidores soltam uma exclamação de vitória. Cristo veio pela segunda vez! Cristo veio! Ele levantou as mãos assim como fazia quando esteve na terra e nos abençoou. Mais uma tentativa, e então será usado o último ardil de Satanás. Ele ouve o incessante clamor de que Cristo venha, de que Cristo os liberte. Essa última estratégia é personificar a Cristo e fazer com que eles pensem que suas orações estão sendo atendidas. O sacerdote disse que, como os tempos neste planeta ficarão mais e mais difíceis, calamidades de todos os tipos estão abatendo o planeta mais e mais frequentemente, os espíritos de demônios irão impressionar as pessoas com a importância da santidade do domingo. Roger, quando eu era uma adolescente nos anos 70, eu me lembro de uma música que falava da era de Aquários. E desde então temos visto o avanço da nova era. Fiquei imaginando se quando você esteve envolvido com a adoração de espíritos, se eles falaram sobre a nova era. Oh, sim, era algo grande que estava por vir. Um dos maiores enganos dos últimos dias. O sacerdote nos contou durante muito tempo, e então ele disse: eu poderia ter um pouco mais de seu tempo, eu queria te dizer uma coisa realmente fascinante. Ele disse: o grande plano do mestre para acolher as multidões da terra em sua causa, pouco antes do encerramento do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Assim, depois que nós tínhamos expressado nosso interesse de saber mais sobre as atividades dos espíritos, ele disse: isso vai ser feito de uma forma única. Este grande plano. As pessoas vão engolir estas coisas, porque ele disse: espíritos demoníacos irão afirmar serem habitantes de planetas de galáxias distantes, que estão vindo para alertar os habitantes do planeta Terra da iminente destruição do planeta, a menos que alguma coisa seriamente seja feita para evitá-lo. Então ele passou a... Eles irão afirmar que têm experiências fora do corpo. Vocês já ouviram falar de experiências fora do corpo? E que algumas pessoas supostamente serem capazes, eles acreditam que a sua alma é mortal, projeção astral, isso mesmo. Uma pessoa vai a lugares diferentes do mundo, vê coisas, voltam e escrevem tudo sobre isso. Então, devido ao fato que milhões de pessoas na Terra acreditam que têm uma alma imortal, isto é prontamente aceito. Quando os espíritos falam através de um transmédium, falam com pessoas influentes. Mas o que é um transmédium? É um canalizador hoje em dia. O que agora é conhecido como canalizador, sim. Shirley MacLaine teve experiências se envolvendo com o espiritismo e com os supostos habitantes de planetas de galáxias muito distantes. Eu gravei a coisa toda, que foi de 3 horas, e você estava ouvindo o cumprimento de que este sacerdote tinha dito 45 anos atrás. Sim, exato. Então, ele passou a nos explicar sobre o fato de que os espíritos vão mostrar-se dispostos a dar orientações valiosas, que não somente ajudarão as pessoas a evitar a destruição do planeta, mas que fará entrar em um estado superior de existência. Por exemplo, ele disse que os espíritos irão prometer, é uma palavra de grande promessa, que se suas recomendações forem seguidas cuidadosamente, eles conduzirão a uma gloriosa nova era de paz e prosperidade.
E não haverá mais guerras, não haverá mais fome, não haverá mais pessoas fazendo infelizes uns aos outros. O vizinho amará o vizinho e perturbação social não acontecerá mais. Haverá felicidade perfeita por 1000 anos. E isso é o que os espíritos irão prometer. É quase como o Jardim do Éden criado mais uma vez. Agora nós encontramos muitos pregadores pregando a gloriosa vitória da nova era. Vitória sobre a guerra, vitória sobre a perturbação social, vitória sobre a fome, vitória sobre todos os tipos de coisas. Ele usou as palavras nova era para descrever o que estava vindo. Seria uma gloriosa nova era, sim. Isso é exatamente tudo o que o movimento é hoje. Ele continuou e disse como a vida neste planeta se tornará cada vez mais difícil e calamidades atingirão o planeta mais e mais frequentemente. Os espíritos naquele tempo irão colocar todos os seus esforços para impressionar os líderes religiosos, para trazer ante as massas da Terra a santidade do domingo. Eles ensinarão a santidade do domingo, com os líderes religiosos olhando à frente para 1000 anos de paz sobre a Terra. Eles colocarão todos os seus esforços nisso. Leis passarão pelos governos. Algumas pessoas perguntaram o que vai acontecer às pessoas que não acreditam nas recomendações dos espíritos. O sacerdote disse, isso não será problema, absolutamente. Leis serão aprovadas pelos governos que irão obrigar as pessoas a se juntarem a elas, independentemente de acreditarem ou não. E os oficiais que aplicam as leis irão explicar para as pessoas, de forma clara, que tal lei é necessária para assegurar o bem-estar de todas as pessoas. A legislação vai ser aprovada, sem nenhum esforço em tudo. Ele passou a explicar o fato que o venerável dia do sol, que em épocas passadas era tão irritante para o Criador, estas grandes nações, bem como menores, estiveram todas envolvidas na adoração do sol. E naqueles séculos, o Criador encontrou no ensino da adoração do sol um irritante terrível. Ele disse, isso vai novamente ter lugar. Não na adoração do sol, mas na lembrança do domingo para o santificar. Ele fez uma declaração que eu nunca vou esquecer. Ele disse, pela observância do dia em que o mestre, Satanás, colocou a unção de sua autoridade e poder, ele recebe homenagem, independente de quem as pessoas pensam que estão adorando. Então, você pode entender agora porque eu tive 28 estudos bíblicos em uma semana e comecei a ir à igreja no sábado. E eu nunca faltei uma vez até que eu fiquei muito doente para comparecer. A questão de um dia de adoração veio nessa reunião. O domingo foi o único dia mencionado. O sacerdote mencionou o fato de que Satanás escolheu o domingo como seu dia. O Criador escolheu o 7º dia da semana. Lúcifer escolheu chamar o seu dia, o primeiro dia da semana, domingo. Independente de quem as pessoas reivindicam adorar a Deus, o Criador, observando aquele dia em particular, eles estão trazendo uma homenagem e respeito a Satanás. Agora, naquele tempo de sua vida, você tinha 20 anos então, você já tinha ouvido falar de um adventista do 7º dia? Nunca em minha vida. Eles falaram sobre os adventistas. Mas eles falaram, mas a palavra adventistas foi mencionada. O sacerdote estava nos dizendo que a necromancia, como já referi anteriormente, é a crença de que os mortos tenham entrado em um estado superior de existência, etc. Ele disse, ao longo dos séculos, os espíritos demoníacos amigáveis têm trabalhado diligentemente para estabelecer e manter nas convicções religiosas de todos os povos a crença de que o homem tem uma alma imortal. Então, ele se gabou sobre o fato de que o mestre era tão inteligente
em que ele tinha enganado o mundo todo, mesmo nesta época de grande conhecimento científico e entendimento. Então, uma pessoa levantou a mão e o sacerdote disse: sim, você quer dizer alguma coisa? E ele disse: e os adventistas? Você não pode enganá-los quanto ao estado dos mortos? E eu tenho uma pergunta: como é que eles não podem ser colocados sob o grande engano? O sacerdote disse: você está certo. Peço desculpas, aqui eu cometi um erro. Quando eu disse que todas as milhões de pessoas que vivem na face desse planeta, todos, você sabe, estavam homenageando ao grande mestre, eu esqueci os adventistas. Eles são tão poucos em número, quando você pensa de todos os bilhões de pessoas, eu nem sequer pensei em mencioná-los. Então eu peço desculpas. Então ele diz: em segundo lugar, a razão pela qual eles não podem ser colocados sobre o grande engano, deixe-me explicar sobre isso. Agora, a minha próxima declaração vai perturbar algum de vocês, mas o que eu estou dizendo é pura verdade. É um fato, é uma realidade. O fato de que os adventistas observam o sábado bíblico da criação e reverenciam o Criador naquele dia, torna impossível para os espíritos enganá-los. Eles recebem ajuda muito especial e grande discernimento espiritual. Ele disse: sob estas condições, eles não são pessoas comuns. Isso ficou comigo. E quando eu ouvi a palavra adventista, quando Cyril me disse, eu perguntei: que denominação você pertence? Ele disse: eu sou um adventista do sétimo dia. Pode dizer mais uma vez? Eu sou um adventista do sétimo dia. Ele disse: é a mesma coisa que um adventista? Oh sim, muita gente chama os adventistas. Eles não falam do sétimo dia, é a mesma coisa. Ah sim, eu estava interessado. Eu queria saber o que a Bíblia dizia. Porque aquele era o único grupo em questão apenas que o sumo sacerdote da casa de adoração aos demônios, sim. A coisa que ele tinha dito para você era que este é o único grupo que eles não podem enganar. Como alguma coisa dentro de você que você tinha resistência saiu e você acordou. Alguns meses depois daquela experiência única, foi que contribuiu para me ajudar a tomar uma decisão por Cristo. E também eu não tive nenhuma hesitação em unir-me aos mandamentos de Deus e este povo, devido ao fato de que eu sabia que tipo de pessoas eles eram. E depois de 28 estudos bíblicos em uma semana, eu comecei a guardar o sábado, você sabe, para sempre. Mas você vê, o tempo que eu tinha estes estudos bíblicos, 4 horas por noite, começávamos às 7 horas e terminávamos às 11 da noite. Os estudos bíblicos eram cerca de 1 hora. Haviam perguntas e então você olhava para cima dos versos que lhe dão na Bíblia e você tinha a sua resposta. Era tão fantástico. O Espírito de Deus estava realmente ministrando para mim as graças da redenção. Cada momento de todos aqueles estudos bíblicos foram preciosos. 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 Roger, naquele tempo a sua língua principal era o francês. Você não falava inglês. Tudo o que aconteceu foi em língua francesa. Montreal. Quanto tempo depois que você se tornou um adventista, ou depois que você aprendeu dos adventistas do sétimo dia, você leu o livro O Grande Conflito, de Ellen White? Bem, eu me uni à igreja. Eu primeiro tive os estudos bíblicos em outubro de 1946. Em abril de 1947 eu fui batizado na igreja. Em setembro de 1947 eu me casei. E a igreja francesa em Montreal nos deu de presente de casamento a série Conflito dos Séculos. E eu ainda não tinha lido O Grande Conflito antes. Mas então você leu? Sim. E o que passou pela sua mente quando você leu o livro O Grande Conflito? Pensando atrás na experiência que você teve, talvez apenas sua, ou então antes. Como era sua mente? Esta pessoa é inspirada. Esta pessoa tem conhecimento que ninguém mais na face da terra, exceto, nós sabemos, os espíritas que eu estava mencionando,